não é no primeiro do ano, porque a gente teve uma série no acampamento. Mas a gente está iniciando aqui, né, a nossa primeira série. E eu fiquei pensando um pouco a respeito disso, meus últimos 20 dias aí. E eu pensei em algumas questões que todos nós passamos, né, na nossa vida, e que são de fato como gigantes, né, no sentido que é bem maior que a gente, né, e aí ao ponto de atrapalhar a nossa vida em muitas coisas. E então a gente vai passar aí 4 sábados conversando um pouco a respeito disso. Como lidar com esses gigantes aí, né, que se levantam na nossa vida. Talvez você não tenha passado, né, ou não passe por todos os 4. Mas se você é um ser humano, e você é um ser humano, você, por alguns deles, você vai passar. Por um ou outro, você vai vivenciar na sua vida, né? Uns, ou para alguns, algumas questões que a gente vai abordar, de fato são maiores, para outros menores, mas são questões que, por vezes, a gente passa por ela na nossa caminhada cotidiana, no nosso dia a dia. E hoje a gente vai iniciar conversando um pouquinho a respeito desse gigante aí chamado insegurança. Insegurança. Essa série, ela é uma série que vai abordar questões bem pessoais, né? A gente, às vezes, nós trabalhamos questões que passam mais pela comunidade, né? Por nós, todos juntos, tal. Mas essa vai ser uma série que nós trabalharemos questões íntimas, assim. Então eu queria que você tentasse fazer um exercício aí de ouvir e olhar para a sua vida, olhar para questões que talvez estejam acontecendo na sua vida, né, e como a gente vai trabalhar com isso. E a insegurança é uma questão que se levanta como um gigante na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas passam ou vivem o tempo todo sendo atormentadas por esse gigante da insegurança. E é um negócio que atrapalha demais a gente. Eu queria começar aqui conceituando um pouquinho, introduzindo aí, conceituando. Eu achei interessante esse conceito de insegurança. É um sentimento, mal-estar geral ou nervosismo que pode ser desencadeado pela percepção de si mesmo ser vulnerável de alguma forma, ou um senso de vulnerabilidade ou instabilidade que ameaça a própria autoimagem ou o próprio ego. É uma questão, um sentimento, né, que atormenta a nossa vida, fazendo a gente olhar para nós mesmos com uma percepção que não era para ser, ameaça a nossa autoimagem, o nosso ego. Então, por exemplo, uma das questões, né, pessoas que vivem inseguras, na maioria das vezes são pessoas que têm autoestima baixa, né, que olham para si mesmas e nunca se sentem capazes de fazer nada, nunca se sentem capazes de ir além, de conquistar algo, de vencer algo, tal. Está sempre na margem, sempre atrás, sempre insegura. E aí eu queria trabalhar isso com vocês, primeiramente discernindo aqui, ou separando a ideia de ser inseguro de forma distinta da ideia de humildade, okay? Porque algumas pessoas pensam isso. Não, mas é uma característica que eu tenho de humildade essa. Então a gente vai levar você a pensar se de fato é isso, ou se você está escondendo a sua insegurança atrás da humildade, porque isso acontece muitas vezes, né? Na verdade é insegurança, mas a gente fica escondendo atrás do negócio de humildade e tal, que é importante que a gente tenha, para que exista uma dose saudável de autoestima. Então, entendeu? Ao mesmo tempo que a insegurança ela afeta a nossa autoestima, né, a gente também não pode, a ideia aqui é a gente ir para o outro extremo dela, né? E aí a humildade segura, no meio do caminho, né, segura a nossa autoestima. Mas o que a gente vai trabalhar aqui é a ideia de que existem pessoas, talvez você, né,
Talvez eu tenha passado por isso já, ou esteja passando, que tenha aí vivenciado um momento de insegurança na sua vida. E aí, para a gente começar a se enquadrar ou não, né, eu queria levantar aqui algumas características de pessoas inseguras. Tá? Algumas, dentre muitas talvez. Primeiro, dificuldade em dizer o que pensa. Pessoas inseguras têm dificuldade em dizer o que pensam. Preferem sofrer calado. Está acontecendo uma coisa, poxa, você queria falar, mas aí a sua insegurança te trava. Você nunca fala o que você pensa. A pessoa nunca fala o que pensa. E aí sofre com isso, carrega com vários problemas, amizades são desfeitas, relacionamentos e tudo mais, simplesmente pelo fato da pessoa nunca falar o que ela pensa. E aí não tem como alguém adivinhar. Então essa é uma característica, nunca dizem o que pensam. Uma segunda, não pedem o que querem. Não pedem o que querem. Você está com alguém, um amigo seu, um namorado, os pais, enfim. Você quer algo, você sabe que a pessoa pode te dar algo, mas você não pede. Não vou incomodar. Não. É uma característica de insegurança. Outra questão, evitam expressar seus sentimentos, suas ideias, suas crenças, suas vontades. Você conhece alguém assim? Eu conheço pessoas assim. Estão lá no círculo de amizade e tal, e é sempre levado pelo que está acontecendo ali. Por mais que muitas vezes não seja aquilo que a pessoa queria, a pessoa quer, ela acredita em outras coisas, confia em outras coisas, o estilo de vida é outro, mas a insegurança faz com que muitas vezes a gente evite expressar os nossos sentimentos. Outra questão, são pessoas que não correm riscos para buscar aquilo em que acreditam. Pessoas inseguras não arriscam. Não arriscam. Mais uma vez, não pode ser confundido com pessoas prudentes, que calculam o tamanho do risco. Não tem nada a ver com isso. Mas pessoas inseguras nunca arriscam. Nunca arriscam. Sempre ficam naquele ponto ali, instável, naquela zona de conforto, não arrisca nada. Não arrisca uma faculdade que eu gostaria de fazer, tal. Não sou capaz de passar nisso. Não arrisca, de repente, conversar com uma garota que está interessada, tal, e aí vai passando a fila andando, tal. Nunca arrisca nada. Outro ponto, de pessoas inseguras, sentem medo constantemente. Quando eu estava pesquisando para esse bate-papo nosso, eu vi que muitos psicólogos tal, linkam muito medo à insegurança. E realmente, pessoas inseguras tendem a ter medo de tudo. Tudo dá medo para a pessoa. Outro ponto aqui, necessidade constante de aprovação. Olha que interessante, de elogio. Isso é uma característica de insegurança. Aquela pessoa que precisa o tempo todo estar sendo bajulada, está o tempo todo querendo receber elogio, aprovação e tudo mais. Na verdade, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, é uma máscara para a sua insegurança. Ela quer fazer coisas para esconder a sua insegurança. E aí ela depende disso o tempo todo, de elogio, de aprovação. Outro ponto, tem necessidade de ter controle sobre tudo ao seu redor. Que interessante essa característica. Por que isso acontece? Por não sentir certeza na sua maneira de agir diante dos fatos, nem controle dos seus próprios sentimentos, uma pessoa insegura desconfia de tudo e de todos. E aí o que ela faz? O mecanismo de defesa. Ela desenvolve a necessidade de controlar tudo. Então, justamente porque ela é insegura, ela precisa estar controlando tudo o tempo todo. Essa é uma característica de uma pessoa insegura. Carência e dependência excessiva. Você conhece pessoas assim? Carentes excessivamente, dependentes o tempo todo. É uma característica de insegurança. Sabe o que isso aqui gera? Ciúme. Ciúme dentro de relacionamentos, seja eles relacionamentos amorosos entre namorado, marido, mulher, mas também entre amigos. O ciúme é uma característica de insegurança.
A pessoa não se sente segura de si mesma em relação a outra pessoa, e aí então ela quer evitar contatos, envolvimento daquela pessoa com um terceiro, senão ela vai perder a pessoa. É um grauzinho aí de insegurança. Um último ponto, ou penúltimo: supervaloriza as necessidades dos outros e desvaloriza as próprias necessidades. Mais uma vez, dentro do cristianismo, nós somos ensinados aqui, maior do que serve, certo? Não é isso que eu estou falando de exageros. Sabe aquela pessoa que nunca olha para si, ela sempre olha só para o outro, e aí entra nos outros pontos. A pessoa está sofrendo, está precisando de, existem necessidades dentro de mim, que precisam ser supridas e tal, mas eu não vou me importar com isso, nunca. Entendeu? E aí isso é utopia, porque na verdade eu preciso, todos nós precisamos, e essa é uma questão que também envolve a insegurança. E o último aqui: as pessoas inseguras, elas sempre adiam para o dia seguinte os seus compromissos. E aí, você é assim? Você sempre deixa para amanhã o que você tem que fazer hoje. É um grau aí de insegurança. Pessoas que sempre estão adiando os seus compromissos. Então aqui, algumas características, E aí eu queria conversar um pouquinho, então, sobre o mecanismo de defesa que uma pessoa insegura, ela tem a tendência em fazer. O mecanismo de defesa que ela tem tendência a fazer é que elas se mostram de muitas formas, usam máscaras. Nunca é uma pessoa aqui, é outra pessoa no trabalho, na faculdade, em casa e tal. Isso é um mecanismo de defesa que as pessoas criam, muitas vezes, pessoas inseguras, para quê? Para esconder cada vez mais a sua insegurança. Então, por que eu quis começar com esse gigante aqui, da insegurança? Porque é um negócio, é um mal, muitas vezes silencioso. Muitas vezes silencioso. Talvez você esteja ouvindo aí, passamos ali por algumas características, talvez você falou: poxa, várias delas aí eu tenho. Será que eu sou uma pessoa insegura? Por isso que eu falei que você precisa olhar para a sua vida, para as suas características. Eu confesso que eu descobri que em muitos momentos eu sou uma pessoa insegura. Então, e é isso, a gente vive isso muitas vezes. E aí a gente tem a tendência de ocultar a nossa insegurança, de muitas formas. Vocês já perceberam? Às vezes pessoas inseguras são aquelas que mais falam, querem falar o tempo todo, tal, não sei o que, fala nada com nada, assim, entendeu? Mas quer falar, quer agitar, tal, não sei o que. Isso na verdade é insegurança, porque pessoas seguras são pessoas equilibradas, falam na hora certa e se calam na hora certa. A maioria das vezes são os engraçados, não sei o que, tal, que sozinhos são cheios de insegurança, cheios de insegurança. Eles se escondem então atrás de muitas personalidades diferentes. Mas a questão como que a gente vai lidar com isso na nossa vida? Como que nós lidamos? Como que a gente derruba esse gigante aí da insegurança na nossa vida? Eu queria contar para vocês a história de um homem chamado Moisés. Um homem inicialmente inseguro. Sabe por que eu coloquei essa foto dele no filme? Porque esse filme não retrata nada do que foi Moisés. Entendeu? Nesse filme, Moisés é apresentado como um cara guerreiro e tal. E a gente vai ver que no início da história de Moisés, no chamado dele, que Jesus faz, ele se apresenta como um cara inseguro. Pegando o gancho aí da última série, gente como a gente, insegurança. Não tem nada a ver com esse cara aí, fortão, tal, que derruba, detona todo mundo e tal. É um cara que inicialmente se mostra como sendo uma pessoa insegura. E a gente vai tirar algumas lições da insegurança de Moisés para a nossa vida, hoje aqui. Então, eu queria, se você quiser acompanhar, eu não vou ler toda a história, do capítulo 3 ao capítulo 4 até o versículo 17. Eu vou narrar e a gente vai contar em alguns momentos aqui, a gente tem alguns textos específicos. Mas o que acontece dentro desse quadro aí, dentro
desses 2 capítulos aí. Moisés, ele vivia uma vida normal, né? Ele pastoreava o rebanho lá do seu sogro, chamado Jetro. E aí, num belo dia, né, Moisés, ele está lá cuidando lá do rebanho e tal, e ele leva o rebanho para o outro lado do deserto, para um monte, né, chamado Horebe, monte de Deus. E aí, nesse monte ali, o filme mostra de uma forma bem bizarra, mas mostra, nesse monte ali, um anjo do Senhor, ele aparece numa chama que pegava fogo lá numa sarça, só que a sarça não queimava. Imagina você ver uma coisa desse, né? Um arbustozinho pegando fogo, mas ele não queima. E aí Moisés acha estranho, é óbvio, aquilo chama a atenção dele. E aí, mais impressionante ainda, no meio daquela sarça vem uma voz, né? Vem uma voz, porque Moisés, ele começa a olhar aqui, ele começa a ficar curioso e questionar: pô, mas como é que é esse negócio? Por que a sarça está pegando fogo, mas ela não se queima? E aí a narrativa bíblica fala que ele chega perto para ver esse negócio. Eu chegaria também. Tem gente que ia correr, né? Mas eu também chegaria perto. E aí, o texto, a narrativa bíblica diz que o Senhor viu que ele estava se aproximando da sarça, né, para ver aquilo de perto, e uma voz sai do meio da sarça: Moisés, Moisés. Pensou isso? Estava vendo um arbusto pegando fogo sem queimar, você olha para o negócio e o arbusto te chama. Já pensou? Entra chutando, né? Mas aí vai queimar tudo. E aí sai essa voz: Moisés, Moisés. Na hora, né, Moisés fez aqui. Não sabe nem o que está acontecendo. Ele falou: opa, o que é que está rolando aí? Estou aqui, é isso aqui. E aí então começa uma conversa entre Moisés e Deus, a partir disso, desse encontro ali no meio da sarça, esse negócio bem sinistro assim, né? E o texto fala, Deus então vira para Moisés e fala: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque onde você vai pisar aí, meu amigo, é terra santa. Aí Moisés vê que o negócio fica sério, né? E começa então um diálogo com Moisés, de Deus com Moisés. Deus começa a falar com Moisés a respeito da opressão que ele estava vendo o povo sofrer lá no Egito. E aí, ele falando isso para Moisés: olha, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, né, no meio lá de toda a opressão, da escravidão no Egito. E aí eu decidi fazer um negócio. E aí Moisés foi, Senhor, falou: ó, de fato eu vi toda essa opressão e eu decidi libertar o povo da escravidão do Egito. Imagina a alegria de Moisés. Legal, tal. Mas aí vem a questão. E aí ele fala: só que aí, Moisés, quem eu vou usar para fazer isso vai ser você. Quem eu vou usar para ir até Faraó para falar sobre isso, que vai ter que libertar o meu povo, o povo da escravidão, vai ser você. Você que eu vou usar. Aí o negócio começa a ficar meio cabuloso para Moisés. Depois pode ler a narrativa toda. Porque aí na narrativa bíblica, Moisés começa a mostrar quem ele é. Quando Deus lança esse desafio para ele, Moisés treina nas bases. Moisés pipoca. E aí ele fala: mas Deus, mas isso, cara, quando eu chegar, aí ele começa a fazer algumas questões: mas aí, se eu chegar lá, eu vou falar para os caras que o Deus dos antepassados dele mandou eu vir até eles, tal, e falar que era para libertar o povo. E se eles perguntarem que Deus é esse, o que eu falo? E aí Deus fala assim: você vai falar assim para os caras: eu sou o que sou. Deus disse para Moisés. E é isso que você vai dizer aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Deus está falando assim: irmão, você vai dizer para os caras que foi Deus dos antepassados. Esses deusezinhos aí, isso aí, tudo fichinho. O Criador,
o soberano, que mandou você dar esse recado para libertar o povo. É isso que você vai fazer. E aí Moisés continua, né? Moisés continua lá, tremendo um pouco lá nas bases e tal. E aí, depois que Deus fala para ele, né, o que ele vai fazer para o povo, Moisés entra com mais uma desculpa. E aí Moisés fala assim: Senhor, mas é o seguinte, e se eles não acreditarem em mim? Tá bom, você está mandando eu ir até eles, tal, eu vou falar isso, foi Deus antepassados, tal, que mandou. Mas e se os caras não acreditarem em mim? Aí Deus pega e fala assim: Moisés, faz o seguinte, o que é isso que está na sua mão aí? Aí Moisés fala: é uma vara. Ah, é? Então, joga essa vara no chão. Aí Moisés joga a vara no chão. E olha, imagina a cena: a vara vira uma serpente. Pensou que doideira? A vara vira uma serpente. Moisés, cara, se sou eu, ele fala: Deus, faz qualquer animal, menos uma cobra, porque eu detesto cobra. Mas Deus faz a vara virar uma serpente. Moisés tenta correr, Deus fala: pega a vara pela cauda, pega a cobra pela cauda aí, Moisés. Aí Moisés vai e pega, e o negócio vira uma vara de novo. E aí Moisés continua: mas Deus, mas se mesmo assim eles não acreditarem, aí Deus fala: faz o seguinte, pega a sua mão e põe no peito. Moisés vai e põe a mão no peito. Quando ele põe a mão no peito dele, a mão dele, o texto fala assim, como neve, né? Pega uma lepra brava, que o negócio, imagina só, se desconfigurando a mão de Moisés. E aí, põe de novo no peito. Moisés põe, tá vendo? Agora está tudo bom, tudo certinho de novo. E aí Moisés continua: mas Deus, e se mesmo assim eles não acreditarem e tal? Aí Moisés, você vai lá no rio, você vai pegar um pouquinho de água, vai jogar no chão, o negócio vai virar sangue. Tá bom, Deus. Aí Moisés vai, depois de ver isso tudo, Moisés fala assim: Deus, mas tem um problema, eu não sei falar em público, sou fraco com esse negócio de falar em público. Aí Deus: tá, Moisés, mas eu sou aquele que dá voz, eu sou aquele que faz cego enxergar, surdo ouvir, fica em paz, Moisés. E aí Moisés vai e fala assim: Deus, faz o seguinte, põe outro no meu lugar. Aí o negócio fica feio. Aí o texto fala que Deus se ira com Moisés. E aí Deus se ira com Moisés. Moisés, é o seguinte, tem aquele irmão seu lá, Arão, ele está vindo aí, tá? Esse cara vai caminhar com você, tá bom? Ele vai vir, você vai se alegrar com a presença dele e tal, e ele vai ser o cara que vai junto com você. Você vai falar para ele tudo que eu falar para você, e ele vai falar para o povo. Tá bom assim, Moisés? Aí, a gente tem toda a história aí do Êxodo que a gente não vai narrar agora aqui. Mas eu queria só pegar essa partezinha que mostra um homem extremamente inseguro. Extremamente inseguro. O cara estava, assim, você está conseguindo imaginar que é Deus que está falando com o cara? Está dando um monte de sinais ali. Mas a insegurança dele é tão grande que o negócio não vai para frente de jeito nenhum. E aí, o que essa história traz para nós? Né? A história de Moisés traz para nós. Primeiro, eu queria trabalhar duas questões que a insegurança se apresenta como sendo um fator prejudicial na nossa vida, na nossa caminhada com Deus. E aí, o primeiro fator que a gente vê é porque a insegurança, ela nos impede-nos de enxergar as ações de Deus ao nosso redor. Olha só. Disse, porém, Moisés ao Senhor, depois que Deus tinha feito tudo o que ele fez, transformou uma vara em serpente, fez a mão de Moisés ficar doente e curar de novo. Depois de tudo, apareceu uma sarça que se queimando e na verdade não queimava, e uma voz sai do meio. Depois disso tudo, Moisés, pela insegurança dele, parece que deleta tudo isso, não enxerga tudo isso, né? E só olha para o seu ponto negativo, a sua insegurança. E isso acontece também na nossa vida. A nossa insegurança, ela impede que a gente veja as ações de Deus ao nosso redor, na nossa própria vida. Será que isso não acontece na sua vida? Deus tem feito tantas coisas na sua vida, ao seu favor, né? Seja aí no âmbito profissional, né? Estudantil ou sentimental, né? Deus tem feito tanta coisa,
Deus tem curado pessoas, talvez ao seu redor, você tem vivenciado tantas coisas em comunidade. Cara, Deus fez com a gente no acampamento, mas muitas vezes a nossa insegurança parece que cega os nossos olhos para a gente enxergar as ações de Deus que estão acontecendo ao nosso redor. E é isso que acontece com Moisés, que a insegurança dele impede que ele veja, que ele perceba o que está acontecendo de fato. Ele não consegue ver a dimensão daquilo. Isso também é um perigo de acontecer nas nossas vidas. Em segundo lugar, a insegurança é um fator prejudicial porque ela atrapalha-nos a viver experiências profundas e incríveis com Deus. Olha só que legal isso. A insegurança nos atrapalha de viver experiências incríveis com Deus. Vocês têm noção do que Moisés estava sendo chamado para fazer? Ele não tinha noção disso. Olha o que Deus estava chamando Moisés para fazer. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo. Um povo que estava sendo escravizado há muitos anos, há centenas de anos. Moisés estava sendo escolhido para ser aquele que lideraria o povo do êxodo, da libertação do Egito. E ele não estava conseguindo ver isso. Ele não estava conseguindo dimensionar isso. E galera, a nossa insegurança nos atrapalha, muitas vezes, de a gente viver experiências incríveis com Deus. Incríveis com Deus. A insegurança que a gente tem, às vezes, de levar, a mensagem do Evangelho, por exemplo, para pessoas da nossa família, às vezes bate a insegurança da gente fazer isso. Impede que a gente viva coisas incríveis. A nossa insegurança de chegar para conversar com alguém, para de repente pedir perdão para alguém, impede que a gente viva coisas incríveis. A nossa insegurança de simplesmente chegar para uma pessoa, nos apresentar, seja aqui no mosaico e tal, de conhecer um pouco mais. Às vezes a nossa insegurança impede disso e impede que a gente experimente coisas incríveis com Deus. O que a sua insegurança talvez esteja impedindo que você viva de forma incrível com Deus? O que? Pensa aí um pouquinho nisso. O que Deus de repente está chamando você para fazer? Não sou eu, não é ninguém, é você para fazer. Só que você está com medo de fazer, está inseguro de fazer. Eu queria que você saísse daqui nessa noite entendendo que a sua insegurança, a nossa insegurança, impede que a gente viva coisas incríveis com Deus. Impede. E aí, como que a gente então derruba esse gigante aí? Como que a gente derruba isso na nossa vida? Insegurança na nossa vida? 3 questões, rapidinho. Primeiro, quando nós cremos de fato em quem Deus é. Primeira coisa, quando a gente crê de fato em quem Deus é. Deus disse para Moisés, quando ele pergunta, Deus, mas e quando eu for lá para o meio dos caras, eu falar que foi o Senhor e tal? E eles falam, quem é esse Deus aí? O que eu falo? Aí Deus fala, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. O eu sou me enviou a vocês. Diga também, disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó enviou a você. Esse é o nome, o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Sabe o que Deus está fazendo aqui com Moisés? Sabe qual é a apresentação que ele está dando? Ele está falando assim, olha, eu sou o rei do universo, dos antepassados e das gerações futuras. E aí eu queria chamar a sua atenção aqui para você que talvez esteja vivendo insegurança na sua vida. Cara, você sabe quem Deus é? Sabe quem Deus é? O Deus que a gente fala é o Deus que entrou na nossa história em um homem, Jesus, e foi para uma cruz por pagamento da dívida, de pecado, de rebelião, de uma humanidade inteira. É esse Deus que a gente adora, que a gente segue. O Deus que entrou na nossa história para desfazer a bagunça que a gente fez. E entregou a vida dele numa cruz, no nosso lugar. O negócio foi tão pesado, tão punk,
momentos antes dele ser preso, lá no Getsemane, se você ler a narrativa, é de chorar, porque mostra Jesus sentindo o peso do que ia acontecer com ele, ao ponto de ele falar com o pai: pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Nessa hora, Jesus sentiu o peso de toda uma humanidade rebelde, mas ele continua dizendo: mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E a vontade do Pai é que ele fosse para a cruz no meu lugar, no seu lugar. E ele morre uma morte que era nossa. A gente talvez não tenha a dimensão disso, porque no nosso país a gente não sofre uma perseguição direta. Mas você sabia que ontem morreram alguns cristãos porque não negaram Jesus? Homens, mulheres e crianças. Eu recebi um e-mail de um amigo meu que é amigo do pastor Mário, da Missão Mais. Ele está lá. E ele enviou um e-mail pedindo para que a gente orasse, porque tinha um pastor sírio que estava em negociação com membros do Estado Islâmico para libertar crianças e mulheres, pelo menos. E sabe o que eles pedem para que seja feito para libertar? Para que só que negue Jesus. E essas pessoas não fazem isso. Por quê? Porque olham para esse Deus que teve segurança de morrer no lugar delas, no nosso lugar. Esse é o Deus que a gente serve. Às vezes a gente perde a dimensão disso em algum momento da nossa história. Às vezes isso para de fazer sentido em algum momento da nossa história. Mas a gente precisa saber que a insegurança que muitas vezes acomete a minha vida e a sua vida, ela é vencida primeiramente quando a gente sabe qual é o Deus que a gente está servindo. O Deus que a gente está servindo foi o Deus que venceu a morte. Simplesmente isso. O Deus que venceu, tem poder sobre a morte. É o único que morreu e está vivo, ressuscitou. É esse Deus que estava chamando Moisés para uma missão. E é a partir da nossa entrega e envolvimento com esse Deus representado em Jesus que a nossa insegurança começa a ser deixada de lado. Vamos para frente. Como a gente vence esse gigante? Segundo lugar, quando admitimos nossas inseguranças. Ao invés de buscarmos mecanismos de defesa, né? Várias personalidades e tal, a gente precisa admitir as nossas inseguranças. Olha o que Moisés fez. E Deus não se irou quando Moisés fez isso. Deus não ficou bravo com Moisés, porque Moisés falou assim: mas olha, Deus, eu não sei falar bem. Olha lá o que ele fala. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Né? Olha só. E aí o texto não fala que Deus se irou com Moisés depois que ele faz isso. Deus não tem problema nenhum com as nossas inseguranças, mas a gente precisa confessá-las. A gente precisa chegar diante de Deus e falar: Deus, eu sou inseguro nisso. Deus, eu não consigo ir adiante disso aqui. Ó. Eu sei, Deus, que o Senhor está me mandando fazer isso, ir para frente, mas eu estou travado na minha insegurança. Eu sou limitado. Deus não tem problema nenhum com isso. Mas a gente precisa, e a gente começa a vencer a nossa insegurança quando a gente admite que nós temos. Porque quando nós não admitimos, a gente começa a buscar máscaras e personalidades e tal, para ninguém ver que a gente tem aquilo, e na verdade isso só aumenta dentro de nós. Na verdade a gente vai continuar travado. E em terceiro e último lugar, nós vencemos esse gigante quando temos humildade para solicitar e receber ajuda. Solicitar e receber ajuda. Aí Deus fica irado. Sabe por que Deus fica irado? Porque a sua insegurança e a minha insegurança não é desculpa para a gente desobedecer uma ordem de Deus. Para a gente desobedecer o que Deus está mandando você fazer. Está mandando eu fazer. Tem coisas que Deus manda que você faça. Particularmente, é uma missão que Ele está dando para você. É uma missão que Ele dá para mim. Insegurança, Deus não tem problema nenhum. Eu falar: Deus, o Senhor está me mandando fazer isso.
Pô, mas eu estou inseguro. Eu tenho esse problema aqui na minha vida que vai me atrapalhar nessa história aí. Então. Eu não tenho problema nenhum. Deus tem problema quando Moisés falou com ele assim: Deus, manda outro fazer isso no meu lugar. Aí o texto fala que Deus fica irado com Moisés. E aí, se Deus coloca algo na sua vida para você fazer, eu não estou falando aqui só de questões que envolvem sua missão em evangelizar, coisas que Deus coloca na sua vida para você fazer, se relacionar com pessoas, se relacionar com pessoas na sua casa. De repente você está em um relacionamento com seu pai quebrado, com sua mãe quebrada, com seus irmãos, ou com algum amigo, tal. Você sabe que você tem que fazer alguma coisa, você sabe que você tem que ir. Deus está falando que é isso, você tem que ir. E aí a gente, não, mas eu sou tímido, não, mas eu tenho vergonha, não sei o quê. Ah, Deus, não vou fazer isso não. Aí Deus fica doido, fica bravo. Aí Deus fica irado. Deus não tem problema com a nossa insegurança, mas com a desobediência sim. Mas aí o que Deus faz com Moisés? Resolve o problema. Moisés, é isso o problema? Então tá bom, está vindo aí Arão e tal, ele vai fazer isso, a dificuldade que você tem. Olha que legal, a graça de Deus. Deus se vira, mas resolve o problema. E é assim também na nossa vida. Agora, a gente precisa ter humildade para solicitar ajuda e para receber ajuda. Então, se você tem uma insegurança na sua vida, aqui a gente tem grande parte da nossa galera aí no processo de discipulado. Conversa com quem está caminhando com você. Fala assim: ô, tem isso aqui na minha vida, eu sou inseguro pra caramba disso. Às vezes é a pessoa que Deus está colocando para te ajudar. Mas você precisa jogar para fora. Jogar para fora. Gente, a cultura do reino, ela é oposta à cultura dos nossos dias. A cultura dos nossos dias fala assim: não, você não pode mostrar insegurança. A cultura do reino está falando: não, você pode mostrar insegurança. Você não pode acolher ela para você e se tornar uma pessoa insegura. Agora, você deve se achegar diante de Deus com as suas inseguranças e entregar. E aí Deus usa pessoas e transforma isso em segurança nas nossas vidas. E aí Moisés, então, tem toda uma trajetória brilhante. Não brilhante de forma perfeita, como um ser humano, tal, que não errou, mas não é isso. Mas ele levou adiante a ordem que Deus estava dando a ele, junto com Arão o tempo todo, do lado dele. O tempo todo, você lê a trajetória, você vai ver isso. Mas, no início, ele se mostrou inseguro. O que a gente não pode esquecer é que as nossas inseguranças, as suas inseguranças pessoais, pode ter certeza disso, elas em algum momento vão impedir que você veja Deus agindo ao seu redor. As nossas inseguranças, as suas inseguranças, atrapalham você a viver experiências assim, profundas e incríveis com Deus. Mas a gente tem como vencer. A gente vence quando a gente de fato fala assim: peraí, Jesus é a maior representação de segurança que já existiu. E é a vida dele que está em mim. É a vida dele que está em você. Quando você se rende ao Evangelho, à mensagem da cruz, as Escrituras dizem que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, que é a vida de Jesus, a vida que habitou plenamente em Jesus enquanto ele viveu aqui, passa a viver em você. Lá em 1 Timóteo diz isso, Paulo diz isso para Timóteo. Deus não nos deu um espírito de covardia. No original ele tem a ver com medo, que a gente viu que tem uma ligação direta com insegurança, mas de poder, de equilíbrio e de amor. Você precisa entender que quando você se rende ao Evangelho, é essa vida que passa a habitar em você. É essa vida que passa a habitar em você. Isso é prático. Por que eu coloquei essa figura ali? Porque eu, Pedro, você, nós enquanto seres humanos, a gente continua gatinho, com medo, inseguro. Mas quando a vida de Jesus habita em mim, o que reflete é a vida de Jesus. A sombra passa a ser de Jesus. E aí, quando isso acontece, a insegurança pode até vir, mas eu tenho que me lembrar disso. Eu tenho que dar um chute na insegurança.
E eu tenho que encarar o negócio. Deus, é o Senhor que está mandando, está comigo. Não sei bem como vai ser. Sou inseguro, sou assim mesmo. Mas vamos embora. Põe alguém na minha vida aí para caminhar comigo, para ir junto comigo no negócio. Está com medo de ir no primeiro dia de aula na faculdade, por causa do trote? Está com medo de fazer o vestibular? Está com medo de ir no primeiro dia de trabalho? Está com medo de tudo na vida? Está com medo de, poxa, dar um passo a mais? A vida que habita em você é a vida de Jesus. A vida do cara que pegou a vida dele e entregou no nosso lugar. Quando a gente faz isso, a gente passa a viver experiências incríveis com Deus. Incríveis com Deus. E Ele quer vencer, Ele quer atuar na sua insegurança, na minha insegurança, nas áreas onde nós somos mais inseguros. E a gente precisa passar aí por essas questões aí. A gente precisa admitir as nossas inseguranças. Não precisa você ficar usando máscara para se esconder atrás delas, da sua insegurança. Tem que admitir que ela existe. E aí, você precisa ter humildade então para solicitar e receber ajuda. Você vai ver que as coisas começam a ser transformadas. Então, mais uma vez, a insegurança pode existir. Moisés mostra-nos uma história de um homem inicialmente inseguro, mas que deixou ser trabalhado por Deus. E aí se torna um grande homem que lidera o êxodo. A sua história pode ser a história de uma pessoa insegura, mas Deus quer trabalhar na sua vida. Quanto mais da vida do Filho dele, de Jesus, estiver em você e em mim, mais seguro nós seremos. E assim a gente derruba o gigante da insegurança na nossa vida. Trava e atrapalha muitas coisas na nossa vida. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor não tem problema nenhum com as nossas inseguranças. Isso faz parte da nossa vida. Alguns traumas, alguns acontecimentos, talvez, nos levaram a sermos inseguros em algumas áreas da nossa vida. Mas obrigado porque a sua Escritura nos mostra uma história de um homem inicialmente cheio de insegurança, que se transforma num homem cheio de autoridade, liderando a libertação de um povo. E Deus, muitas vezes nós somos assim também. Nós temos insegurança para muitas coisas, até para te obedecer. Às vezes o medo, os traumas, as inseguranças, nem mesmo permite que a gente veja e observe o que o Senhor está fazendo ao nosso redor. Mas a gente quer nessa noite aqui trazer mais uma vez os nossos olhos para Jesus, para aquele que é o nosso exemplo de segurança. Que a vida de Jesus flua na nossa vida e flua nas nossas inseguranças. Pai, não permita que a gente fique utilizando máscaras para esconder os medos e as inseguranças que existem em nós, mas nos dê o poder para conseguir liberar isso, para conseguir falar isso para as pessoas, falar isso com o Senhor mesmo, e ver o Senhor transformando essa área da nossa vida, Pai. Faz isso em nós, Deus. Eu peço que em nome de Jesus, Pai, o Senhor alcance pessoas aqui nessa noite, jovens, adolescentes, adultos, que talvez estejam vivenciando momentos de insegurança na vida, nas decisões que tem que tomar. E eu peço, Pai, que em nome de Jesus, a vida de Jesus sirva de exemplo, e mais do que isso, de combustível, para que as inseguranças sejam vencidas, Pai. Que aqui a gente tenha uma galera que ajude mutuamente uns aos outros nas nossas inseguranças. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém.